Tá filmando? Aqui tá. Ah, já? Aqui tá. A gente podia contar como surgiu essa ideia, né? Então, eu e a Carol, pra quem não sabe, a gente foi contemporâneo na Universidade Federal de Santa Catarina no curso de Engenharia de Alimentos. E depois de anos, depois já formado família, tendo filhos, a gente se reencontrou nas redes sociais com a Carol cozinhando. E a Carol me vendo trabalhar com vinhos. E aí, a Carol é que teve essa ideia, né? Não, na verdade, esse tema sempre apareceu, né, na minha roda de amigos. Acho que é um momento super importante, acho que é um momento de descontração. Vinho, um prato e um papo. Eu acho que é bem isso. Eu acho que a amizade, ela rola em torno de coisas importantes, que é uma comida bem feita, bem preparada, traz bons sentimentos. O vinho, além de trazer sensações diferentes, ele traz também muita história e principalmente eu acho que deixa o papo fluir e rolar solto, né? Exato. A ideia é a gente harmonizar com os pratos que a Carol vai fazer. A gente vai fazer uma série de vídeos e quando a gente sentar para comer, a gente vai eleger um tema e aí a gente vai bater um papo sobre isso. Então aqui a Carol já está começando a fazer uma focaccia, botando a farinha aí para acompanhar uma tábua de frios, que vai ser o nosso primeiro prato, né, Carol? É isso mesmo. O nosso primeiro vídeo vai ser como a gente montar uma tábua de frios, preparar uma focaccia, que é uma receita super prática, super rápida para se fazer numa sexta-feira, num final de semana com uma roda de amigos. E depois o Alex vai mostrar pra gente como a gente harmoniza e o mais importante, gente, aprender a beber vinho de uma maneira fácil, de uma maneira prazerosa e com excelente custo-benefício. É isso aí, pessoal. Aguardem a sequência. Então vamos lá. Eu gosto de fazer umas firulinhas assim quando eu vou montar, sabe? Uma tábua. Apresentação. Uma apresentação, né? Eu gosto bastante dessa aqui do salame, ó. Eu acho uma ideia legal. A gente dobra aqui, ó. E aí a gente vem enrolando. Mãos limpas, né, gente? Mãos limpas, lavadinhas, e tá tudo certo. Bota um palitinho. Aí bota um palitinho, deixa eu pegar um aqui mais fácil, ó. Bota um palitinho. E aí você faz aqui uma florzinha, tá vendo? Dá um charmeco aqui. Aí a gente pode vir, encosta um queijinho, se quiser deixar preso também, ó, pode aproveitar o palitinho e prender um pouquinho, então você consegue mexer um pouco com as posições. Joga um outro pedacinho de queijo, hoje como tá quente o brie tá até já esborrachando. Já esborrachando. O parma eu gosto sempre de dar uma soltadinha nele assim, sabe, ó. A gente solta e vai dando uma jogadinha assim. Acho que fica bem charmosinho. Depois fica mais fácil também para as pessoas pegarem, né, Sim. E vai contando pra gente, Alex, como que a gente, quando a gente vai fazer uma tábua assim, enquanto eu vou pegando as coisas, você vai contando. Sim, vou vir pra cá, mas não vai aparecer a gente agora, né? Não aparece. Então quando você tem uma tábua de frios, há muitos elementos e muita complexidade junto. Porque você tem gorduras de 2, 3 tipos, né? Aqui a gente tem um queijo brie, que é um queijo de massa mole, mais delicado, e depois você tem um parmesão, que é um queijo mais curado. Então você tem um outro nível de, inclusive, salinidade, né? Então, o que tem uma tábua de frios muitas vezes? Tem também muito sal. Os embutidos têm muito sal, o queijo parmesão tem sal. Então você precisa de vinho doce, né? Um vinho que tenha uma condição de açúcar um pouco mais avantajada. Ou você, para não errar e beber a noite inteira acompanhando, você escolhe o espumante brut. Eu amo. Espumante brut, que pode ser o branco, como pode ser o rosé. Hoje eu fiz questão de pegar 2 brancos, porque eu queria mostrar para vocês os 2 métodos de elaboração de um espumante, que é o método Charmat, que é feito em grandes tanques, que gera um espumante mais leve, mais refrescante, inclusive para ser bebido sem acompanhamento, como se fosse só um drink, e um espumante branco brut pelo método tradicional, que é o mesmo método que Champagne desenvolveu, na qual a segunda fermentação, aquela que é responsável por formar as bolhas, né, por capturar o gás, ela é feita dentro de cada garrafa. E normalmente
Antes de terminar o processo, no início da segunda fermentação você coloca leveduras novamente para que haja a segunda fermentação e gerar o gás. No final, você deixa essas leveduras, quando elas morrem, em contato com esse vinho para que elas aportem sabores e aromas. Isso se chama período de autólise, que em champanhe, no mínimo, tem que ser de 12 meses. Há outros lugares, por exemplo, na Bourgogne, que faz o Crémant de Bourgogne, que daí o mínimo são 9 meses. No caso que nós vamos utilizar hoje, são 12 meses. Depois, mais à frente, a gente vai mostrar, claro, os vinhos que nós escolhemos para a noite de hoje. Estamos aqui então no primeiro episódio, né, de um vinho, um prato e um papo. E como vocês já viram ali no making off, nós fizemos uma bela de uma tábua, né? Temos aqui 2, 3 tipos de queijo, temos uma caprezinha com pesto, abobrinha com shiitake, uns figos com gorgonzola, um parma e aqui uma focaccia. E o Alex vai harmonizar essa tábua aí com 2 espumantes, certo? Exato. Por que nós escolhemos espumantes para uma tábua de frios como esta que a Carol fez, que só pelos olhos a gente já fica com vontade? O espumante Brut, que é um espumante que tem um certo teor de secura, não é tão doce, não é nada doce na verdade, é o indicado para pratos salgados. Apesar de aqui a gente ter um nível de salinidade muito alta, principalmente dos embutidos e do queijo parmesão, a gente poderia até achar um espumante demi-sec talvez, mas eu preferi Brut, que também harmoniza. Os espumantes, a gente tem um método de elaboração de espumantes que consiste em 2 fermentações. Ou seja, a primeira para se fazer o vinho base desse espumante e a segunda para você capturar as bolhas, para você ter o gás contido aqui dentro dessa garrafa. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Uma em grandes tanques, como se fosse uma imensa panela de pressão, que a gente chama na engenharia de alimentos autoclaves. São chamados então método Charmat ou método tanque, que proporciona vinhos mais leves. Por quê? Porque após a segunda fermentação, onde você inseriu leveduras para fazer essa nova fermentação, você tem elas mortas, o que a gente chama de autólise. O período de autólise é brando, é pequeno, de 2 a 4 meses no máximo. Isso faz o resultado de um espumante mais leve e refrescante, que pode ser até bebido sem acompanhamento. Então normalmente a gente começa com esse, que é também mais indicado para passar o dia todo. Se você tiver, por exemplo, num almoço de domingo que vá todo dia, é a minha cara. Você pode começar com ele, que fica mais... Se você tem pratos mais gordurosos e pesados, você pode ir então para um outro tipo de espumante, que a gente volta daqui a pouco para falar deles. Agora eu vou servir esse e até aproveito para mostrar para vocês como é a forma correta de abrir o espumante. Então esse é o Amitié, é um método Charmat feito em Bento Gonçalves. 60% dele é feito com a uva Chardonnay e 40% com Malvasia. A Malvasia é uma uva que aporta muitos aromas florais, é o que eu vou esperar desse vinho, que eu ainda não provei. Feito por uma dupla de jovens e talentosas mulheres do Rio Grande do Sul, uma delas a Jussiane Casagrande, que foi contemporânea minha nos negócios de vinhos que nós trabalhamos. Hoje essa marca é dela e da Andrea Milan, que são sócios então desse projeto. Para abrir esse vinho, a gente tem que sempre lembrar que isso aqui tem pressão aqui dentro, são 6 atmosferas de pressão, de 4 a 6, certo? Então, sempre que eu vou abrir um espumante, eu tenho que estar com ele bem gelado, ou seja, entre 2 e 6 graus Celsius, para que a rolha não escape. A gente tem algumas técnicas e algumas coisas que ajudam a prender a rolha aqui, além de todo o engarrafamento. Sempre tem um picotadinho, eu vou me levantar, para ficar mais seguro, inclusive. Não estamos fazendo o serviço clássico, estamos fazendo um serviço seguro, certo? Então eu tiro a cápsula e aqui vocês veem uma estrutura metálica que prende a rolha, chamada gaiola. A gaiola você abre assim e você vai ter 6 voltas. No vinho, 6 voltas, 6 é um número cabalístico quase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, eu já abri tantas e nunca soube que eram 6. Ó, tá aberto. Vocês viram que o meu dedo não sai de cima. Há quem abra com a cápsula aqui, há quem tire a cápsula. Eu prefiro tirar a cápsula porque às vezes machuca a mão, certo? E aí, nós vamos pegar aqui um guardanapo, na verdade um paninho podia ser. O que você tem que fazer? A rolha, para você abrir, ela vai sair, só que a pressão vai ajudar a empurrar. Eu não quero que estoure, eu não quero perder líquido,
certo? Então, eu vou fazer o serviço forçando o contrário. A rolha quer sair e eu quero que ela não saia rápido. Então, eu vou segurar a garrafa da melhor forma possível aqui, o que manda a segurança, e vou girar ou garrafa ou rolha. Eu, como sou destro e não consigo fazer o movimento contrário, eu vou girar a rolha. Ó. Eu levemente, e eu sempre tenho que estar segurando virado para quem está sendo servido. Eu levemente girei e ela já começa a sair. Duas formas. Se você servir pelo método indireto, que é esse que eu vou fazer agora, e inclinar a taça a 45 graus e a garrafa a 45 graus, ela não faz quase espuma. Mas o segredo é primeiro colocar só um golinho, para que a taça pegue a temperatura do espumante, e aí vai erguer menos espuma. Nada com uma técnica, né? Certo? Esse é o método indireto. E eu posso ter o método direto, que seria eu deixar a taça parada na mesa, que também é um outro método de servir. Então, eu faço a mesma coisa. Eu coloco um pouquinho, espero as bolhas baixar e depois sirvo o resto. Qual é a quantidade que se deve servir? Uma taça de espumante pode ser metade, assim, como nós servimos. Porque se você servir muito, vai esquentar. A ideia não é beber rápido. Sei. Certo? A gente vai servindo a todo mundo que está na mesa. E a ideia, quando se abre o espumante, é celebrar. Então, vamos brindar a vida, que é tão necessária nesse momento. Certeza. Sempre é, né? Mas nesse momento pandêmico, vamos brindar. Saúde. Aproveitando, o espumante então tem uma leveza bem característica de um método Charmat. As bolhas, elas são mais lentas um pouco, mas é bonita a perlagem dela. Está vendo aqui, ó, na taça. O aroma é bem floral da Malvasia e bem cítrico da Chardonnay. Abacaxi, maracujá. E tem algo floral aqui, como jasmim, por exemplo. Certo? Eu acho que acompanha mais aqui o Brie, o Caprese. Saúde, então. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos então para o outro espumante da noite, que é o Fausto, método tradicional da Pisato. Então a segunda fermentação deste método, que é um método desenvolvido pela região de Champagne, é a segunda fermentação dentro de cada garrafa. Cada garrafa é como se fosse um tanque. Para você fazer a segunda fermentação, você precisa colocar açúcares e leveduras aqui dentro. Depois que elas terminam a fermentação, elas morrem. E esse processo então começa a ser chamado de autólise. É a morte das células. Em Champagne, o mínimo que tem que ficar em contato com elas mortas antes de separar é 12 meses. Aqui também tem 12. Então, isso passa aromas e sabores muito particulares que deixam o vinho mais complexo, mais encorpado. Então a gente deixou aqui mais por final o Parma e o Parmesão para justamente harmonizar melhor com esse aqui. Então esse é um vinho que é como as cervejas artesanais. Não queria falar das cervejas aqui, mas uma cerveja artesanal que é mais pesada do que uma cerveja mais comercial, você não consegue beber o dia todo. Mas se você tiver champanhe, você bebe. Esse aqui, vamos fazer um pouco de ironia. Então, conforme eu já tinha explicado antes, a gente segura sempre em cima. Pisato é uma vinícola muito pequena, fazem vinhos excelentes, eu adoro a Pisato. Giovanna, um abraço. A Giovanna trabalha lá no sul, né? Toda a família Pisato é muito querida por mim, eu adoro os vinhos deles. Esse é Chardonnay e Pinot, eu creio. Método tradicional. Agora nós vamos usar parmesão e parma para ficar mais harmonioso, tá bom? Vamos brindar? Espumante gera brinde, sempre. Mesmo em tempos de pandemia.
Estamos saúde. brindando A saúde. a saúde. A saúde nossa e de todos os brasileiros e de todo mundo.